Vamos lá mergulhar numa história de detetive filosófico. Pense num dos pensadores mais radicais da história. Um homem excomungado por causa das suas ideias. Agora, imagine que ele deixou para trás um caderno perdido, um texto fantasma, que os estudiosos procuraram por mais de um século. É essa a história que vamos desvendar hoje. Olha só, depois que Baruch Spinoza morreu, em 1677, começaram a surgir uns boatos. E não era sobre um trabalho qualquer não, hein? O papo era sobre um manuscrito antigo, um rascunho com as suas ideias mais puras e talvez as mais perigosas. Inclusive, dizia-se que tinha um capítulo secreto chamado Sobre o Diabo. E isso não era só fofoca, era a primeira pista numa verdadeira caça ao tesouro intelectual. Uma busca que ia durar mais de um século e que foi toda alimentada por um encontro bem enigmático. A origem de todo esse mistério vem lá de 1703. Dois estudiosos sentaram-se para conversar com o filho do editor de Spinoza, e ele soltou uma bomba. Disse que existia uma versão manuscrita da Ética, a obra-prima de Spinoza, mas que era diferente, sabe? Menos polida, mais crua, e que tinha um capítulo chocante sobre o diabo. Pois é, essa única conversa foi o suficiente para criar uma lenda. Os estudiosos passaram a procurar não apenas um rascunho, mas um mítico tratado sobre o diabo. Um texto fantasma que, claro, ninguém conseguia encontrar. Até porque, no fundo, estavam todos a procurar pela coisa errada. E aí o rastro esfriou por quase 150 anos. O tal Tratado do Diabo continuou a ser só um mito. Mas, como em todo bom caso arquivado, uma descoberta totalmente inesperada estava prestes a reabrir a investigação. Estamos agora em 1851. Num leilão em Amsterdão, no meio da poeira e dos livros velhos, um livreiro chamado Friedrich Müller encontra algo que ninguém via há gerações. O texto chamava-se Ética of Zedlier e parecia ser exatamente a lendária ética holandesa, uma versão inicial da sua obra mais famosa, mas escrita na língua do povo. Naquele momento, parecia que o mistério estava finalmente resolvido, só que havia um problema. Bem, quando os estudiosos já se preparavam para publicar essa descoberta bombástica, surge uma notícia chocante. Havia outro manuscrito, e este era ainda mais antigo. O caminho para chegar, na verdade, foi, super complicado. Começou com aquele boato, em 1703, depois um silêncio de quase 150 anos até a descoberta do manuscrito B, em 1851, mas aí, só 10 anos depois, o manuscrito A, o mais antigo, aparece e vira tudo de cabeça para baixo. E o mais bizarro, foi o manuscrito mais recente e menos autêntico que foi publicado primeiro. Essa reviravolta toda significava que os nossos detetives filosóficos não tinham uma, mas sim duas peças de evidência, e elas eram contraditórias. Qual delas, afinal, guardava a verdade sobre o trabalho perdido de Spinoza? Agora, com os dois manuscritos ali, lado a lado, os estudiosos puderam finalmente começar a perícia, e ao comparar as pistas, a história real começou, aos poucos, a vir à tona. As diferenças eram gritantes. O manuscrito A, do século XVII, era mais cru, claramente mais próximo do texto original. Já o manuscrito B, do século XVIII, era uma cópia mais polida, mais literária. Ficou claro, A era a fonte e B era uma edição posterior. O caso estava quase fechado. Só que ainda faltava uma peça crucial nesse quebra-cabeças. Spinoza escrevia principalmente em latim, que era a língua dos académicos da época. Mas estes manuscritos estavam em holandês. Então, qual era a língua original? A resposta, incrivelmente, estava escondida ali, à vista de todos, dentro do próprio texto. O prefácio do manuscrito A dizia com todas as letras que era uma tradução do latim. Além disso, a linguagem estava cheia de latinismos, sabe? Aquelas frases meio estranhas que só fazem sentido se forem traduzidas diretamente. A conclusão? O texto tinha sido traduzido para os amigos de Spinoza que não liam em latim. E assim, o verdito foi dado. O texto perdido não era uma ética holandesa, era algo completamente diferente. Uma obra original em latim que foi traduzida para o holandês para um público muito, mas muito específico. O círculo íntimo de amigos de Spinoza. Então, depois de séculos de confusão e de pistas falsas, o que é que eles realmente encontraram?
E por que é que este rascunho filosófico, este esboço, é assim tão importante? Bem, o texto redescoberto, que hoje conhecemos como o Breve Tratado, não era um rascunho da sua obra-prima. Era mais como um guia de estudo, uma ferramenta de ensino criada especialmente para o seu círculo de amigos de confiança, para os ajudarem a entender as suas ideias tão radicais. Nessas páginas, Spinoza pegou nos maiores temas religiosos, a natureza de Deus, o problema do mal, a ilusão do livre-arbítrio, e abordou-os de uma forma direta, revolucionária, sem aquele jargão académico todo. E aqui estão os pilares do pensamento dele, apresentados de forma simples. Ideias como a unidade da substância, que basicamente diz que Deus e a natureza são a mesma coisa, ou a sua rejeição total de um Deus com feições humanas. Estas eram as sementes da sua obra-prima, a Ética, mas apresentadas num estilo muito mais direto, quase como uma conversa. O Breve Tratado dá-nos um vislumbre raro do filósofo na sua oficina, a moldar as suas ideias, a testá-las com os seus amigos mais próximos. Não é o produto acabado, é o processo em ação. E isso é fascinante. O filho do editor original, lá atrás, desvalorizou o texto, chamou-lhe um esboço prolixo e de linguagem mais descuidada. Mas o que ele via como um defeito é, na verdade, o seu maior valor. A sua natureza inacabada mostra-nos não apenas o que Spinoza pensava, mas como ele pensava. A história do Breve Tratado é um lembrete poderoso de que a história não é algo estático, fechado. Ela está escondida em sótãos, em arquivos, à espera de ser redescoberta. E isso faz-nos pensar quantos outros esboços perdidos de pensadores radicais estarão por aí, à espera de mudar tudo o que nós achamos que sabemos.